Boa noite a todos e todas. Meu nome é Francisco Mascarenhas, eu sou mediador do painel 5 do mês do economista do Conselho Regional de Economia do Maranhão. Hoje, dia 13 de agosto, comemorando 70 anos da regulamentação da profissão de economista, e é com muito prazer que apresentamos o painel sobre mercado financeiro de capitais, pandemia e avaliação de risco. A mesa é composta por Fábio Bittar, Álvaro Balejo Fiuza Castro. Nosso terceiro convidado é o professor William Lima Freire, que é professor da Faculdade de Educação Santa Terezinha de Imperatriz, aqui no Maranhão. Ele é economista e especialista em educação no ensino superior pela FEST, de Imperatriz, é mestre em desenvolvimento regional e atualmente pós-graduando em finanças pelo IBMEC. Bem-vindo, William. É um prazer te receber para abrilhantar mais ainda a nossa mesa, depois das apresentações do Fábio e do Álvaro. Seja bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é meu de estar aqui participando desse evento, né? Espero que esteja todo mundo me ouvindo bem, né? Tá tudo ok com o áudio? Sim. Tá ótimo. Pessoal, eu gostaria de dar uma boa noite especial para todo mundo que está participando do evento, uma boa noite para os meus alunos, meus acadêmicos que estão em peso aí no público. Eu dei uma olhada aqui durante a apresentação, o pessoal da FEST aí, obrigado por comparecer a esse evento importantíssimo de debate do Conselho Regional de Economia. Né? Para mim é uma honra estar participando do evento e estar ouvindo as explicações, né, desse pessoal de altíssimo nível que falou, que me antecedeu na apresentação. A minha apresentação ela é um pouco mais inicial, né? Você vai perceber que tem muita gente, a gente fica aqui discutindo o mercado de ações, discutindo a Bolsa de Valores, e muita gente não tem acesso ao que é essa Bolsa de Valores, muita gente está entrando nesse mundo agora e tem curiosidades, mas acaba sem entender muitos termos que são termos técnicos e as pessoas não têm muita noção. Então, eu gostaria de trazer só o que aconteceu com a Bolsa de Valores nesses últimos anos. Eu fiz uma análise de algumas ações e do mercado de 2017 para cá, porque muitas pessoas me perguntavam se quem estava na Bolsa antes da pandemia sofreu com a pandemia. A Bolsa de Valores é uma questão de sorte. Se eu tivesse na Bolsa de Valores antes da pandemia, eu teria perdido dinheiro na pandemia. Eu ouvi essa frase várias vezes e eu resolvi trazer essa apresentação para mostrar que o mercado de ações não é bem assim. Né? Desde que você seja amparado por um profissional que conheça o mercado, dá para você fazer sua alocação de recursos, seus investimentos de uma forma que reduza seus riscos de exposição. O Álvaro trouxe uma apresentação sobre os dados fundamentalistas, importantíssima. Análise fundamentalista é a análise que fala muito bem sobre o valor, né, dessas empresas. Você não vai buscar o preço, vai buscar o valor, mas eu quero ir um pouco para outra linha. Eu quero falar um pouco sobre o que aconteceu, sobre análises gráficas. Eu acredito muito no que Alexander Elder, que é um grande investidor internacional, escreve livros sobre esse assunto e tal, ele fala que o mercado ele é muito mais psicológico, ele é muito mais de emoções do que propriamente da razão, né, como o meu antecedente aqui falou, né, o antecessor falou. O mercado hoje no Brasil está irracional, tem muita liquidez para poucos fundamentos, e o Alexander Elder disse que o mercado é exatamente isso, ele é uma força irracional que às vezes sobe e desce sem o menor direcionamento, claro, sempre circulando em torno dos fundamentos que são a baliza do mercado financeiro. Mas, sem muitas delongas, vamos iniciar aqui a apresentação. Né? O que é o mercado de ações da Bolsa de Valores? Vamos começar falando isso para quem está aqui nos assistindo, para quem que não é economista, que não é da área e está querendo entender um pouco sobre esse mercado. É um mercado onde são negociadas ações de empresas. Essas ações te garantem a propriedade de uma empresa, tá? E a partir do momento que você compra a ação de uma empresa, você passa a ser dono de um pedaço dessa empresa, basicamente, né? Você passa a ser um dos donos dessa empresa. E qual é o objetivo de se fazer isso? O objetivo é ganhar dinheiro, é fazer o dinheiro render.
né? No mercado financeiro como um todo, a gente pode dividir ele em duas partes, propriamente dita, que é a renda fixa e a renda variável. O mercado de renda fixa ele é um mercado que transmite certa segurança, pois você terá ganho, né? Ainda que seja um ganho relativamente pequeno, você não vai ter perdas aparentes, né? Apesar das vezes a inflação reduzir bastante o ganho real da renda fixa. Já o mercado de ações, ele é um mercado de renda variável, ou seja, o valor que você aplicou, ele pode ter ganhos, também pode ter perdas, ele vai estar positivo e vai estar negativo. E isso leva muita gente que está começando a entender o mercado a pensar que depende de sorte, mas a coisa não é bem assim. Tem muitas estratégias de investimento de cunho fundamentalista que não daria tempo de eu estar falando aqui agora sobre fluxo de caixa descontado, sobre o WACC, que é o custo de capital médio ponderado, mas eu vou trazer uma introdução básica de como se faz uma aplicação em Bolsa de Valores. Vamos olhar essa notícia aqui. Eu gosto dessa notícia, né? Um banco digital lança um CDB com rentabilidade de 110% do CDI e liquidez diária. Uma pessoa chegou para mim recentemente e perguntou se 110% do CDI era muito, né? Isso é muito? Quanto é isso? Né? E porque quando você vê o nome 110%, quem é completamente leigo não sabe de que se trata, né? Então, eu trouxe um gráfico aqui mostrando o rendimento do CDI de dezembro de 2017 até junho de 2021. Né? Se você tivesse aplicado num papel, né, que lhe dê, num título que lhe dê 100% do CDI. Então, se você tivesse aplicado R$100 mil em dezembro de 2017, você teria agora em junho de 2021 o valor de 117.793. Pessoal, eu usei R$100 mil para termo de referência, mas a gente pode estar falando de 10 mil, de 200 mil, a rentabilidade está nas porcentagens, ok? Então, assim, aquele CDB que paga 110% do CDI, você teria aí em 3 anos e meio, total de 7 semestres, um ganho de 19,57%. Se o CDI foi 17,79% acumulado nesse período, você vai ter 19,57%, que seria aí 119.573. A pergunta é, você ganhou 19 mil reais com o CDI, isso é muito, isso é pouco? Qual é a referência que se tem para isso? Né? E aí essa comparação que eu quero fazer com o desempenho da Bolsa de Valores nesse mesmo período aí. Eu peguei um índice que reflete o comportamento da Bolsa, que é o BOVA11. Então, veja que ele tem um rendimento aqui nesse gráfico de cima, pessoal. Você vai ver que ele tem rendimento negativo de 4,70, sobe, tem rendimentos positivos de 20, 14, e no momento da pandemia, né, ali naquele período de março, você tem uma queda de 17,63%. O que leva as pessoas a perguntar, eu estaria perdendo dinheiro nesse momento? Bom, se você tivesse aplicado 100 mil reais em dezembro de 2017, você ia chegar com 150 mil reais ali no início da pandemia, e essa queda de 17% seria 124 mil reais, subindo novamente aqui. A Bolsa de Valores absorveu rapidamente essa situação da pandemia, justamente pegando a ideia de filosofia do Alexander Elder, de que o mercado ele não reflete muito a realidade econômica. Paul Krugman também concorda com isso, que o mercado ele não repete o comportamento da economia. Quando a Bolsa de Valores cai, muita gente enxerga uma oportunidade na crise, começa a aumentar a liquidez. Como o Álvaro falou, você tem um exagero de liquidez e a Bolsa volta a subir, chegando a 165 mil, seria o valor que você teria ganho. Então, nesses 3 anos e meio aí, nesses 7 semestres, aplicando 100 mil reais no BOVA11, você teria um ganho de 65%, né, aumentando para 165 mil reais, que é 365% do CDI. Ou seja, quando você compara aquele 110% do CDI
com 365% do CDI, você já vê que tem uma diferença considerável da renda variável para a renda fixa, né? Eu trouxe algumas ações favoritas do mercado para a gente estar observando o que aconteceu com elas. São poucas, pessoal, não vou me delongar mostrando muito essas ações, mas olha aqui a infame, entre aspas, Petrobras, né? A Petrobras, ela sofre intervenções constantemente, o preço dela oscila para cima e para baixo bastante, e nesse momento de crise, nas crises, principalmente de aumento de preços, crises inflacionárias, as commodities costumam subir muito preço, e com a desvalorização do real, isso aí deu um impulso para cima de uma forma muito forte. Você vai ver que a Petrobras, quem aplicou em dezembro de 2017 R$100 mil, chega na pandemia com R$200 mil. Né? A queda que a pandemia traz de 28% na Petrobras, ela cai para R$144 mil, você continuaria com um ganho de R$44 mil em cima da sua aplicação inicial de 100 mil, finalizando agora em junho de 2021, você teria R$196.856 aplicados na Petrobras, se você tivesse entrado em dezembro de 2017, né? Nós estamos falando aí de um ganho de 544% do CDI, apesar de todas as questões políticas que envolvem a Petrobras, né? A Vale do Rio Doce também teve um crescimento absurdo, né? Você já pode olhar essa pontada aí que dá no gráfico no período de 2020, né? Do segundo semestre de 2020. A Vale cresceu 62,91% nesse segundo semestre de 2020, o que faz com que a sua aplicação inicial de R$100 mil em dezembro de 2017 chegue agora em junho de 2021 com R$313 mil. É um dinheiro que chama, um dinheiro que chama a atenção da pessoa que está alocando seus recursos na Bolsa de Valores. Nós estamos falando aí, né, de 1.197% do CDI. Então, quando você pega e compara com 110% do CDI, chega a ser uma comparação aí complicada, mostrando como as ações se comportam. Eu acabei de mostrar duas commodities, e aí eu trouxe também uma empresa de máquinas e equipamentos, né? Uma indústria de máquinas e equipamentos, para você ver o comportamento dela. Quem aplicou em dezembro de 2017 os 100 mil, imediatamente teve uma perda de 25%. Né? Uma perda de 25%, ela cai aqui para R$75 mil, como vocês podem observar, e novamente volta a subir, chegando em junho de 2021 agora, com R$429.787, né? Isso porque eu nem peguei como referência a VEG, né? Que é a queridinha de máquinas e equipamentos. Todo mundo tem uma liquidez absurda, ela está bem acima do que os múltiplos indicam e o pessoal continua comprando. Né? O que aconteceu aí foi uma variação acima de 1.800 do CDI. Então, você compara com aquele 110% do CDI. Então, o mercado de renda variável, ele acontece essas coisas. Não é mito dizer que o dinheiro multiplica no mercado de ações. Muita gente pensa que é mito e não é. Tá? Aqui no Maranhão, a ideia de investir em bolsa de valores ainda causa medo e constrangimento nas pessoas. Você vê lá na região sudeste, muita gente tem mais informação sobre o que é um mercado financeiro, o que é uma bolsa de valores. Aqui no Maranhão é mais difícil. Mas vamos ver aqui o que aconteceu com a Magazine Luiza. Com a Magazine Luiza, que é a próxima ação que eu trouxe para vocês. Olha esse gráfico. A Magazine Luiza subiu absurdamente. Foi uma coisa única no mercado. Você não vê isso acontecendo todo dia. Isso é uma raridade. Mas quem aplicou R$100 mil em dezembro de 2017 chega no primeiro semestre de 2021 com R$1 milhão. Tá? É um ganho, sim, inacreditável. E aí teve uma queda agora de 15%. Finalizando junho de 2021, a pessoa teria R$852.822. Era isso que você teria se tivesse aplicado 100 mil na Magazine Luiza. Né? Falando aí 4.000% a mais do que se você tivesse aplicado em renda fixa. 4 mil, né?
Claro, pessoal, que isso é um caso isoladíssimo, tá? Isso é coisas que o mercado faz, né? Eu só queria mostrar que isso é possível, isso acontece, isso existe. Tá? E da mesma forma que existe para cima, também existe esse mesmo movimento para baixo, tá? Então, assim, qual é o risco de você colocar dinheiro no mercado de ações? Quando você faz uma análise de risco simples, quando você calcula aí o desvio padrão, né, dessas oscilações diárias ou semanais, você vai ter esses valores para risco e esses valores para retorno. Eu coloquei aí o valor, converti para semestral, né, o retorno semestral e o risco semestral. Você percebe que o risco é bem maior do que o retorno. Você vai ter ali o índice Sharpe, que é o índice de risco-retorno. Quando ele é menor do que 1, significa que o risco é maior do que o retorno. Você vai ver aí que mesmo no BOVA11 ele é 0,27, ou seja, o risco de quem aplicou no BOVA11 é bem maior do que o retorno que ele proporcionou. Né? A Vale do Rio Doce, a mesma situação, a Petrobras, a mesma situação, a Home 3, a mesma situação. Você tem aí a Magazine Luiza com um retorno maior do que o risco, mas você vai ver que o risco está 31,1%, o risco medido pelo desvio padrão, né, dessas oscilações aí de todos esses anos, de 2017 para cá. Você vai ver que o risco é bem maior do que o do próprio BOVA11 sozinho, que está 18,5%. Então, você entra no mercado de ações para ganhar dinheiro, mas está exposto a esse risco de perder o capital que você está colocando. Mas existem técnicas que possibilitam você reduzir essa exposição ao risco, principalmente a análise fundamentalista, ver se essas empresas estão descontadas ou não, ver o fluxo de caixa dessas empresas, usar um custo de capital médio ponderado global, converter ele para real, técnica que o Damodaran ensina bem a fazer nos livros dele. Mas eu não vou entrar nessa parte mais técnica. Vamos ficar mais no superficial aqui. Vamos fazer qual seria o risco dessa carteira, dessas ações, se a gente montasse uma carteira, usando uma técnica simples de montagem de carteira, tá? Você usa aí uma matriz de covariação e você escolhe a melhor combinação possível que minimize o risco e maximize o retorno da carteira. Eu coloquei 25,8% em uma renda fixa, o mínimo de 8% em cada um dos papéis, 8% no BOVA11, 24% em Vale, 8% na Petro, 8% na Home e 25% 0,8% na Magazine Luiza. O que você está fazendo é diversificando as suas aplicações, caso você tenha problema em uma empresa específica. Isso é só um exemplo, pessoal. É só uma carteira pequena, só uma diversificação pequena, só para mostrar como funciona o processo, né? Você veja que eu estou aí com uma renda fixa, uma renda variável, né? Um fundo de renda variável que é o BOVA11, 2 commodities, que é a Vale e a Petrobras. Nesses momentos de inflação elas crescem muito, uma indústria de máquinas e equipamentos e uma empresa do setor de comércio, ou seja, está bem diversificado aí a minha carteira, com um retorno agora de 17,4% e um risco, né, um desvio padrão das oscilações, um risco de 13,7%. Ou seja, eu consegui um retorno interessante e minimizei aquele risco que chegou a 45% na Home 3, 31,1% na Magazine Luiza, o Bovespa sozinho, o BOVA11 sozinho com 18,5%, eu reduzi esse risco para 13,7%, um índice Sharpe de 1,10%. Né? Então, veja, eu estou maximizando a minha relação risco-retorno. Veja que se eu montasse essa carteira em 2017, pessoal, que rendimento eu teria tido? Olha que a reta agora está bem mais inclinada, bem mais em linha reta para cima, né? Não tem aquela oscilação para cima e para baixo. Você vai chegar ao final aplicando R$100 mil em dezembro de 2017, com R$338 mil agora em junho de 2021. Em 3 anos e meio aí você tem um ganho quase de 238%, com uma carteira que está apresentando um retorno maior do que o risco que você está correndo. Então, assim, veja que existem técnicas e técnicas de você diluir o risco que você está exposto na Bolsa de Valores.
Pessoal, lembrando que rentabilidade passada não é sinônimo de rentabilidade futura, né? Então, assim, não vá pegar isso aqui que o professor Wida está mostrando e montar sua carteira e achar que vai ter o mesmo resultado, porque não é assim que funciona, tá bom? Nesse momento, você vai ter que fazer uma análise fundamentalista, selecionar as empresas que estão bem descontadas no mercado, porque tem muita empresa com preço bem acima do que os múltiplos dela indicam, e aí, a partir dessas empresas, você monta uma carteira diversificada que reduza o seu risco, sua exposição ao risco, tá bom? O que eu quero mostrar é que é possível você fazer uma gestão de risco na Bolsa de Valores de uma forma que você não fique exposto, que não é loteria, não é sorte, é você aplicar de forma técnica e profissional. Mas, quando comprar na Bolsa de Valores? Eu já mostrei que dá muito dinheiro. Pessoal, existe a possibilidade real de você ganhar muito dinheiro, e nesse período de 17 para cá, muita gente ganhou muito dinheiro. E foi justamente esse ganho que cria o psicológico, cria o imaginário, esse desejo de comprar, de ganhar dinheiro, trouxe muita gente para a Bolsa de Valores. Eu estou ganhando, e esse disse que me disse, como falou o Álvaro, trouxe muita pessoa física para a Bolsa de Valores, você tem uma liquidez e acaba que os preços sobem e todo mundo ganhou dinheiro, tá bom? Então, assim, isso é possível, isso acontece. Mas qual é o momento de comprar? Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro é que eu não gosto muito das análises que ficam fazendo links entre o desempenho da economia e o desempenho da Bolsa de Valores, porque apesar da Bolsa de Valores, no longo prazo, refletir o que a economia está fazendo, ela não é uma relação direta, não funciona assim. Você vai ver muitos momentos em que a economia brasileira vai bem, a Bolsa está caindo, e muitos momentos em que a economia vai péssimo e a Bolsa está subindo, como aconteceu agora. Né? Agora, porque você está em pandemia, você não vai entrar na Bolsa de Valores no momento da pandemia, porque a economia está ruim, e aí a Bolsa vai lá para cima e você deixou de ganhar dinheiro. Não é assim que funciona, tá? Não adianta você ficar correndo atrás de notícia, eu vou ficar correndo atrás de notícia para poder investir na Bolsa. Não é dessa forma que você vai fazer o negócio, tá bom? Eu fiz aqui eu fiz isso trimestralmente, mas não ia caber aqui nos slides, eu botei anualmente. Uma correlação entre o desempenho do PIB do Brasil e o desempenho do Ibovespa. Você vai ver que a correlação ficou negativa em 22%. Ou seja, quando o PIB está caindo, quando o PIB não está indo bem, a Bolsa de Valores está subindo. De 2018 para 2019, o PIB tem uma redução de 1,8 para 1,4 e a Bolsa de Valores sobe 31%. Né? Você vai ter aí um PIB de 2010, 2011 de 7,5%, de 4%. Essas notícias são jogadas para você na internet, o PIB está crescendo, o PIB está alto, e a Bolsa de Valores caindo menos 18% em 2011. Então, não tem uma correlação imediata, visível, entre a Bolsa de Valores e o desempenho da economia. Tá? Não é assim que funciona. Eu gosto muito de uma frase do Paul Krugman, sigo muito, leio muitos dos livros dele, acompanho muito, que é quando ele diz: o mercado financeiro não é economia. Repita comigo 3 vezes: o mercado financeiro não é economia. Inclusive, tem um artigo dele onde ele disse que essa pandemia, essa crise, veio para dar uma lição sobre o mercado financeiro para muita gente. Porque enquanto a economia vai caindo e o desemprego aumentando, o quanto o desemprego aumentou de 2016 para cá, pessoal? O desemprego aumentou exponencialmente. Você tem o desemprego subindo para 2 dígitos de 2016 para cá, e a Bolsa de Valores com ganho de 38, 26, 15, 31 e 2,9%. Então, é o desemprego aumentando e a Bolsa subindo. Não tem uma correlação direta, tá? Então, o que a gente faz para saber a hora de entrar e subir? Tem várias técnicas, mas eu só gostaria, a ideia aqui é só apresentar como funciona, viu, pessoal? Existem várias técnicas para você saber o momento de entrar e sair, né? Falando de análise gráfica propriamente dito, eu trouxe aqui esse gráfico do MACD, né, da interpolação de médias móveis, e para a gente ver o comportamento do Ibovespa. O que eu fiz? Eu selecionei só os pontos, apesar de não ser a técnica correta, eu selecionei só os pontos que a curva lenta, a curva rápida, cruza a curva lenta para cima. Estou finalizando minha apresentação, pessoal. Você tem aí só esses pontos, 7 pontos de compra. O que teria acontecido
se em cada um desses pontos que eu marquei, né, eu tivesse aplicado R$10.000 no BOVA11, só no BOVA11, ignorando as outras ações. Em cada um desses pontos eu tivesse aplicado R$10.000. Olha aqui o resultado, né? Veja que eu apliquei 7 pontos, R$70.000 aplicados. Hoje, em junho de 2021, hoje não, em junho de 2021, análise semestral, teria um ganho aí de 70 mil para 93.452, né? Um aumento de 33,5% no que foi aplicado. Isso na renda fixa nesse mesmo período foi só 6,8%, ou seja, 493% acima, né? Então, desde que você faça as aplicações de forma técnica, que você saiba o que está fazendo, a Bolsa de Valores é um excelente lugar para você ter ganho de capital, para você construir um patrimônio que você vai utilizar no futuro, né? Você chegar daqui 10, 20 anos com um patrimônio que lhe permita uma qualidade de vida melhor, é imperativo que você tenha investimentos na Bolsa de Valores, mas não é só chegar e jogar dinheiro. Como eu mostrei aqui nesse gráfico, existe o momento de você entrar na Bolsa, tá? E existe toda a diluição do risco, existe toda a gestão de risco que precisa fazer. Isso vai fazer com que você tenha um crescimento de capital, um ganho de capital. Fica aí a dica para todo mundo que se interesse pela disciplina de finanças, pela análise financeira de empresas, né, de demonstração de resultado das empresas, o fluxo de caixa descontado das empresas, a análise gráfica, a análise técnica, tanto as filosofias de investimento, né? Entrar nesse mundo vai possibilitar que você tenha um crescimento de capital, um crescimento de patrimônio de forma com risco controlado e muito bem gerido por você ou por um profissional que você contrate. Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade. Desejo boa sorte a todos e fico aí aberto à disposição para os questionamentos. Muito obrigado, professor William, pela apresentação clara, pelas contribuições. A gente fica muito feliz e agradecido pelas suas contribuições. A gente vai fazer, como vai funcionar a rodada de perguntas? A gente vai fazer... Tem várias perguntas aqui, a gente vai selecionar algumas perguntas, né, para os entrevistados, até 3 perguntas para cada, aí o primeiro responde, e depois eu faço as perguntas para o próximo. Pode ser assim? Vocês concordam? William? Ok, Fábio. Bom. Ok. Tá. Vamos lá para a primeira pergunta, que é do presidente João Carlos, e é direcionada para o Fábio. Fábio, quando o governo federal faz o socorro para os estados, não prejudica a avaliação quanto ao federal? Esse aumento do risco impacta as taxas de juros nacionais e afeta o mercado financeiro? Essa é a primeira pergunta, Fábio. Posso responder? Ah, não, espera. Eu acho melhor... Tu prefere responder logo ou faço logo todas, Fábio? Pode fazer, eu anoto e respondo depois todas. Tá. A segunda é do Marcelo Dualib. A melhora fiscal entre 2020 e 2021 dos entes subnacionais é sustentável ou algo pontual? E a terceira é do Wilson Filho, que fala sobre as métricas mais flexíveis de avaliação dos entes em um cenário pandêmico, com frustração de receitas e expansão desordenada de gastos públicos. São essas, Fábio. Fica à vontade. Obrigado pelas perguntas, Francisco, e para o pessoal que me perguntou. Começando pela primeira, né? De fato, o socorro do governo federal aos entes subnacionais tem um impacto no risco federal, né? Porque o governo federal ele foi obrigado a ter um déficit mais alto no ano de 2020 para poder resgatar, vamos dizer assim, os estados e municípios. Então, isso se traduz basicamente em uma necessidade maior de financiamento do governo federal, que vai entrar no mercado aí emitindo mais dívida para poder cobrir esse gasto, né? Então, entre outras coisas, a percepção da deterioração do risco fiscal do Brasil também inclui esse resgate aos estados e municípios. Não é o único fator ou o principal fator, existem muitas outras coisas que influenciam, como a própria queda de receita do governo federal durante a crise. Mas, sim, é parte da razão do maior déficit do governo federal, e isso se traduz numa maior necessidade de financiamento, e
o mercado acaba exigindo um maior retorno na hora de emprestar para o governo federal. Então, gera uma pressão para aumento dos juros. Tá? Com relação à sustentabilidade dessa melhora fiscal em 2020 e 2021, né, dos estados e municípios, se isso seria sustentável, né? Acho que a gente pode olhar por duas óticas, né? Pelo lado da receita e o lado da despesa. A melhora da receita, eu acredito sim que seja sustentável. Por quê? Porque, basicamente, se a gente pensar de 2014 até 2020, o Brasil ou estava em recessão ou estava crescendo muito pouco. Então, começou lá em 2014 com o Brasil crescendo basicamente 0,5%, 15, 16 a gente caiu cada ano 3,5%, 3%. 2017 a 2019 a gente cresceu 1,5%, e 2020 veio a pandemia, a gente caiu de novo em 5 pontos alguma coisa. Basicamente, desde 2014, a gente tem um cenário macroeconômico muito desafiador e que está impactando na arrecadação de todos os entes governamentais, municípios, estados e governo federal. Então, se as previsões que a gente tem agora daqui para frente se confirmam, de que a gente vai ter um crescimento não muito robusto como a gente teve no passado, não vai ser um crescimento de 4%, mas se a gente conseguir voltar no médio prazo crescendo a 2%, já é um cenário muito melhor do que a gente teve nos últimos 5, 6 anos. Então, no lado da receita, isso pode significar, sim, uma melhora sustentável. Agora, se depois, olhando para a despesa, isso vai, se um olhar mais conservador, né, para o crescimento da despesa que a gente viu nos últimos anos vai permanecer, bom, isso vai depender de governo a governo e muitas vezes isso é uma decisão política, né? Em primeiro lugar, a gente vai ver muita pressão para aumento salarial ou de aposentadorias, uma vez que a gente teve 2, 3 anos praticamente de salários congelados. É natural que as categorias acabem pressionando porque elas querem repor o poder de compra delas, né? Se você não tem nem a inflação corrigindo o seu salário anualmente, basicamente você está ganhando menos. Por mais que nominalmente seu salário continue, sei lá, R$5.000, R$3.000, se a inflação está subindo, o seu poder de compra caiu. Então, se você vai ver sim as categorias pressionando os governos para aumentar salários, isso vai impactar na despesa. Principalmente no ano de eleição, os governos tendem a ser mais sensíveis a essas pressões. Então, é possível que em 2022 a gente veja assim, uma deterioração da despesa, e aí vai depender da responsabilidade fiscal aí de cada governo, quanto isso vai ser sustentável ou não indo para frente. Aí, a última questão das métricas mais flexíveis, né? Realmente a pandemia foi um período muito extraordinário, assim, pensando de forma negativa, né? Isso é extraordinário porque, assim, quando foi que a gente viu isso da última vez? Talvez em 1914, 1918, com a com a gripe espanhola. É algo que não se via há mais de 100 anos no mundo, né? Então, como é que você olha para isso, né? Como é que você analisa? Realmente, projeções financeiras, elas têm um pouco de ciência e um pouco de arte. Então, a gente também tem que colocar um pouco fatores qualitativos e não só quantitativos, olhando só as métricas. É assim que a gente tem que relativizar um pouco a nossa análise e um contato constante com os emissores, né, com os governos. Então, acho que basicamente eram essas as questões que tinham para mim. Não sei se eu deixei passar alguma coisa. São essas, Fábio. Muito obrigado. Obrigado. Álvaro, próximo. Sim. A primeira pergunta, Álvaro, é do Arnaldo Freire. Qual o seu ponto de vista sobre o risco país e as variações na taxa PETAX? Posso perguntar? Quer responder logo ou quer que eu pergunte logo? Posso responder. Tá. Bom, na verdade, o PETAX reflete a taxa de câmbio do dia, a média de fechamento de cada dia. Então, bom, a gente pode trabalhar com a correlação entre risco país e a taxa de câmbio, ela é alta. A pergunta dele é o que eu acho em relação ao que é risco país e taxa de câmbio. Risco país e as variações na taxa PETAX. A moeda tende a se desvalorizar de forma proporcional ao aumento do risco país, e aí você pode
é o dilema de Tostines, né? Se é uma coisa por causa da outra, outra por causa da uma. Se está fresquinho porque vende mais ou se vende mais porque está fresquinho. Mas elas apresentam os fatores que fazem com que uma moeda se valorize ou se desvalorize. E são os mesmos fatores que tendem a fazer com que o risco do país aumente ou diminua. Eles são, a correlação entre um e outro é muito alta. Você está olhando efetivamente para o mesmo vetor. Se você comprar o risco Brasil, assim, o ativo mais líquido que você tem no mercado, que representa o risco Brasil hoje em dia, é o Credit Swap, de 5 anos. Né? Então, se você vende o Credit Swap de 5 anos, significa que você acredita que o risco Brasil vai diminuir. É similar a você comprar real e vender dólar, que aqui no Brasil, basicamente, é você vender. Quando você vende o dólar, é a mesma coisa. Você deve... É lógico que os tamanhos de contrato são diferentes. Enfim, aí eu já estou fugindo da pergunta. A pergunta a correlação entre ambos é altíssima. Certo. Não sei se eu consegui responder adequadamente, mas... Arnaldo não se manifestou, mas acredito que sim. A segunda pergunta, Álvaro, é do Marcelo do Alibe. Quais os riscos da aceleração da inflação global, em especial nos EUA, nos Estados Unidos, para o Brasil no tocante à performance do Ibovespa, entre parênteses, cenário de possível elevação dos juros americanos? É um risco alto, é o que eu estava... faz parte dos riscos que eu estava mencionando na apresentação, né? Se a elevação de taxa, se você tem uma séria discussão dentro dos membros dos FEDs estaduais norte-americanos, o presidente do FED, em relação a se a inflação é permanente, consistente ou temporária, passageira. O Banco Central brasileiro alegou por muito tempo, argumentou por muito tempo que a nossa inflação aqui era um fenômeno passageiro, até que ele aparentemente cedeu essa argumentação e está sendo obrigado a apertar a política monetária agora. Os Estados Unidos têm outros instrumentos, inclusive a moeda, para a emissão de moeda, no caso, né, para combater esse processo inflacionário. Mas, no momento em que os Estados Unidos começar a retirar os estímulos da economia e se você tiver um efeito inflacionário de longo prazo, ou seja, se as taxas de juros dos Estados Unidos começarem a subirem de uma forma rápida ou mais rápida que os futuros do Treasury de 10 anos, que basicamente é o ativo que baliza para o mercado a velocidade de aumento das taxas de juros, a expectativa de velocidade de aumento de taxa de juros, né, isso instantaneamente ou automaticamente se traduz numa restrição de liquidez para a renda variável a nível global, e o Brasil não será diferente de outros mercados, vai sofrer se isso acontecer, quando isso acontecer. Certo. Álvaro, uma pergunta, você acha que o governo americano do Biden vai tirar esses estímulos, mesmo com a aprovação desses pacotes, o caminhamento da Alemanha também fazendo esses pacotes de estímulos? Eles estão, essa é a pergunta de $1 bilhão. Eles estão trabalhando e fazendo todos os esforços possíveis para fazer com que a retirada desses estímulos se dê de forma mais suave ou imperceptível ao mercado e à economia possível. Se eles vão ter sucesso nisso ou não, eu espero, eu acho que todo o mundo seria muito bom para o mundo que sim, né? Mas é bastante difícil que isso aconteça sem soluço nenhum, sem gargalo nenhum. O grande problema para o mercado, o professor William, em determinado momento, ele está falando que o mercado não se correlaciona com economia.
Na verdade, o mercado se correlaciona o tempo inteiro com as expectativas, né? E as expectativas, elas podem ou não virem a se concretizar. O problema é que se as expectativas, por alguma razão, em algum momento, a expectativa dominante for de que o Fed não vai ser hábil ou não vai ter condições de brigar contra esse processo inflacionário, independente do que venha a acontecer ou não, né, as consequências para o mercado vão acontecer. Certo, obrigado. Muito obrigado, Álvaro. É uma pergunta do Eduardo Henrique, Álvaro. Boa noite. Alguns analistas financeiros dizem que a Bolsa de Valores no Brasil está barata. É verdade? Qual a perspectiva para o Brasil no caso de um possível aumento da taxa de juros? Meio já que explanou, mas... Se a Bolsa brasileira... A Bolsa brasileira ela está próxima dos picos históricos, embora não esteja do pico histórico dela, né? E, mais uma vez, correlacionar a Bolsa brasileira com... Se você olhar Ibovespa ou BOVA 11, ele é muito concentrado em ações de empresas produtoras e exportadoras de commodities e banco. Mais de 50% dos dois índices estão concentrados aí, e aí depois você tem alguma coisa de consumo, principalmente consumo digital, e tem um grande player nesse que não faz parte do Ibovespa, que é o Mercado Livre, que tem BDR aqui, e que enfim, faz parte desses grandes players de consumo do Brasil. Mas, enfim, não necessariamente Bolsa tem que estar... os índices não tem que estar... uma correlação alta a resultados da economia também por isso. Mas, indiscutivelmente, a gente está num momento próximo de topo, seja lá você olhando por análise fundamentalista e pensando que você tem múltiplos altos hoje em dia pra caramba, e se você for olhar em análise de gráfica, você pensa, daqui a pouco eu vou ter lá, vou estar encostando num topo histórico e ou rompe ou volta, né? Aí a gente tem que ver volume, tem que ver saturação, tem que juntar todas as informações técnicas e fundamentalistas e tomar decisões, mas barata ela não está. Ela pode não estar no pico histórico, no momento mais... ou pode andar, mas assim, dizer que ela está barata, se você olhar o que aconteceu... Então, se você olhar o que aconteceu há um tempo atrás, ela estava dada. Ou seja, se ela está próxima dos topos, dos picos históricos, ela não está efetivamente barata. Se for pensar assim, em termos de pesquisa, no final das contas, você tem que perguntar, assim, defina o que é barato, né? A partir do momento que você definiu o que é barato, aí a resposta pode ser a resposta à pergunta de pesquisa colocada pode ser mais efetiva. Muito obrigado, Álvaro. Muitas parabenizações para as apresentações de vocês aqui no chat. Agora, William. William, a primeira pergunta para você é do Arnaldo Freire. Grande William, fiz algumas operações day trade. Aí, hoje existem novas ferramentas para operar com stop loss automático? É a primeira pergunta para você. Eu posso ir respondendo? Pode responder também. Para evitar acumular, né? Certo. Olha só, ele está falando pelo que eu entendi, de day trade, né? Primeiro, eu gostaria de enfatizar que eu não gosto de day trade, tá, pessoal? É uma ação perigosa, você vai ver aí trabalhar alavancado é algo de altíssimo risco. Quando eu estou mostrando aí a Bolsa de Valores sem alavancagem, ela já tem um risco elevado. Quando você trabalha alavancado, você está multiplicando esse risco por 20, 50, 200, 100 vezes mais. Então, na medida que você multiplica a alavancagem, multiplica-se também o risco. Então, eu não sou um fã desse tipo de operação, além do esforço. Para você estar na Bolsa de Valores, existe um esforço contínuo, né? Como o Álvaro citou, a Bolsa de Valores hoje, ela está bem elevada, tá, pessoal? Pergunta aí, professor, ela está barata, está cara? Tem muito analista dizendo que a Bolsa está barata, porque eles estão fazendo uma análise da seguinte forma: olha, o volume de pessoas hoje no mercado
é maior do que o volume de pessoas 5 anos atrás, e quando você desconta a inflação da Bolsa de Valores hoje, divide pela quantidade de pessoas, pelo volume dela, está dando um resultado muito inferior ao que era 5 anos atrás. Mas isso é só uma métrica, não significa que é verdade que está barato ou caro, né? Como o Álvaro falou, e eu concordo com essa linha de raciocínio dele, a Bolsa é muito de expectativas, tá? Então, se as expectativas mudar, não precisa a economia mudar, não precisa dado mudar. Se a expectativa mudar, ela cai de repente. Isso é imprevisível. Em relação à tua pergunta sobre os mecanismos de tecnologia, hoje os teus home brokers têm essa opção, viu? Você chega no teu home broker, se você aprender a utilizar, se você tiver uma boa aula, se você tiver uma boa orientação de como utilizar um home broker, você vai ter lá todas as opções de stop e também de ordem de compra. Quando chegar em valor tal, eu desejo que compre automaticamente. Quando chegar em valor tal, eu desejo que venda automaticamente. Tudo isso é possível e nos home brokers gratuitos tem isso e nos pagos é muito mais avançado. Obrigado, William. A próxima pergunta veio aqui pelo WhatsApp do conselheiro do Corecon, André Lustosa, e ele pergunta direcionada ao William. William, você acredita que a tributação sobre dividendos retrai o investidor, principalmente conservador? Olha, essa ideia da tributação mexer com a Bolsa de Valores, ela é uma coisa interessante, porque assim, você vai lidar com as expectativas das pessoas. Então, a partir do momento que você tributa dividendos, você vai estar afetando quem? Você vai estar afetando o investidor que busca dividendos. E esse investidor que busca dividendos, ele não é um investidor que compra e vende continuamente. Ele é um investidor que buy hold, ele compra e fica, né? Então, ele tem um efeito na oscilação da Bolsa de Valores menor do que aquele aplicador que compra e vende, que a gente chama de operador da Bolsa de Valores. O cara que compra hoje para vender daqui 2 meses, daqui 6 meses. Essas pessoas, eles movimentam a Bolsa de Valores de uma forma maior. E quem faz, grandes fundos fazem isso, e pessoas físicas também fazem isso. Então, assim, tributar dividendos vai afetar quem? Vai afetar as pessoas que estão fazendo buy hold atrás de receber os dividendos. Vai ficar menos interessante. E aí vai abrir até mais espaço para as pessoas que compram e vendem, você pode ter uma volatilidade maior e você pode ter o preço até subindo mais ou caindo mais, tá? Então, é difícil você fazer essa análise de dizer que a tributação de dividendos vai fazer o preço das ações cair. Não é assim que funciona. No momento inicial, sim, porque você mexe com as expectativas, aí você diz, tributou dividendos, aí o mercado dá aquela loucura e diz, vamos vender, e aí o preço cai. Quando essa loucura acabar, todo mundo vai querer voltar a ganhar dinheiro, vai voltar a comprar, e o preço vai subir novamente e seguir a volatilidade de mercado. O que eu acredito é que a tributação de dividendos pode reduzir a quantidade de pessoas comprando e vendendo na Bolsa de Valores atrás de dividendos, e essas pessoas vão atrás dos fundos imobiliários, que é a segunda opção aí para quem quer esse tipo de retorno, tá bom? Espero que tenha respondido a pergunta. Muito obrigado, William. Então, a gente já está no final da nossa mesa, vamos encerrar. Então, gente, o Corecon Maranhão, né, e todos os telespectadores gostaram muito das apresentações, são vários elogios, perguntas muito interessantes, um debate numa sexta-feira 13, não é, Álvaro? Mas muito empolgante. A gente agradece imensamente vocês terem esse tempo para conversar conosco, todos vocês que têm várias demandas e essa situação de pandemia com lives online, tudo tem demandado muito de cada um de nós. Então, muito obrigado, o Conselho agradece muito a participação de todos vocês, os ensinamentos, e ficam várias questões que a gente gostaria de perguntar mais, como a relação da China e o mercado. Fiquei com várias inquietações para perguntar para Álvaro, ou em relação à própria reforma tributária, que estamos discutindo do IR, impacto na receita, para Fábio, aprender mais com o William, então foi muito enriquecedor nesse momento. E estar com vocês no dia que comemoramos 70 anos da regulamentação da nossa profissão, né? Que nem disse Paul Samuelson no discurso Nobel dele da década de 70, a economia mais velha das artes, a mais nova das ciências e a mais empolgante das profissões. O campo de visão, de abertura, de compreensão é muito claro, né? A John Robinson também falava que
A economia ajuda a gente a não ser enganado por economistas. E vocês trouxeram um debate, uma visão muito clara para todos nós aqui. Então, a gente só tem a agradecer. E é um orgulho para a gente, para o nosso conselho, ter vocês conosco. Infelizmente, online, né, poderia ser todos no mesmo espaço. Mas muito obrigado, foi muito rico o debate, viu? A gente está muito agradecido. Eu gostaria que vocês fizessem se despedissem, né, do nosso público. E a gente está muito feliz, muito satisfeito. Álvaro, pode começar. Bom, eu agradeço pela oportunidade. Foi um prazer estar com vocês. E estou aqui à disposição para conversas, debates, enfim, qualquer indagação fora desse ambiente aqui que vocês tenham, fiquem à vontade, tenham meus contatos, estou à disposição. Mais uma vez foi um prazer desfrutar da companhia dos senhores e de todas as pessoas aqui que estão mandando as perguntas. Me desculpe, eu não estou conseguindo responder os comentários aqui diretamente por uma falha tecnológica, mas eu vou tentar responder a todos aqui também diretamente. Tá? Obrigado, uma boa noite a todos. Muito obrigado. Fábio? Pessoal, também do meu lado, só agradecer realmente ao convite do Corecon. Foi muito bacana estar aqui com vocês hoje. E espero que eu tenha contribuído de alguma forma, mas também aprendi muito com os meus colegas panelistas. Foi uma noite bem bacana, muito agradável e quem sabe até uma próxima oportunidade. Fico à disposição. William? Gostaria de agradecer muito por essa oportunidade maravilhosa de estar na presença de duas pessoas de altíssimo nível participando dessa conversa, desse debate. Eu me sinto honrado de estar aqui. Agradecer também a presença das pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que estão participando com perguntas, dizer que foi uma noite enriquecedora e que valoriza o Dia do Economista, né? Porque o nosso trabalho é esse, é ter esse debate, ter essas conversas. Então, assim, gostaria de convidar todas as outras pessoas que chegarem a assistir esse vídeo depois a conhecer a profissão do economista, conhecer o mercado financeiro, desejar o meu muito bem-vindo e dizer que eu me sinto honrado. Obrigado, Corecon, pela oportunidade de estar aqui nesse momento. Muito obrigado a todos, obrigado que nos assistiram, que nos acompanharam, obrigado à mesa. Então, gente, a semana, né, o mês do economista 2021 do Corecon MA continua, as inscrições estão abertas até a próxima terça-feira. Espero que as mesas continuem com esse número expressivo de pessoas participando, né? Inclusive numa sexta-feira, né, a temática, o debate foi interessante porque as pessoas permaneceram e a gente só tem a agradecer pela interação e pela participação. Obrigado a todos vocês da mesa e é isso, a gente aguarda vocês na continuidade do evento. Boa noite e a gente conta com vocês. Certo, pessoal. Boa noite a todos aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.